da Terra curtiram o episódio 127 de Dragon Ball Super? Se emocionaram com a queda do maior mito desse torneio do poder? Claro que eu tô falando do 17, né? Você pensou que era quem? Pô, esse episódio foi quase um episódio perfeito. Tivemos porrada do início ao fim, tivemos estratégias, tivemos o contra-ataque frustrado de Frieza, uma grande revelação sobre a história de vida do Jiren e um acontecimento inesperado, né, que foi o sacrifício do 17. Inesperado, bom, eu falei disso aqui várias vezes, né, disseram que eu tava matando o 17 todo o vídeo. E claro, muito rage aí sobre esse destaque do 17 e o pano de fundo da história do Jiren. Mas eu vou falar aqui brevemente sobre a participação de cada um deles. Primeiro eu vou falar aqui sobre o Vegeta. Ele seguiu em frente após lutar contra o Hakashin Toppo e eliminar o cara através de um golpe que quase lhe custou a vida. É admirável, gente, essa postura do Vegeta. O estado dele é complicado e o mesmo se encontra quase completamente exausto, apesar de estar ferido. Mas mesmo essas adversidades não são motivos suficientes para frear a vontade insaciável dele de lutar. Fora, gente, que ele não tá lutando contra qualquer um, né? Ele tá lutando contra alguém muito superior a ele próprio e que, inclusive, ele já tinha sido derrotado por ele anteriormente. Isso, gente, só reforça o valor do personagem e a determinação dele em vencer, fazendo aí o que for possível para vencer, e muito provavelmente vai ter essa ideia aí valorizada no próximo episódio. Mesmo a gente já sabendo aí, né, agora um spoilerzinho básico, que ele vai ser derrotado de qualquer jeito. E o mesmo ocorre com o Goku em termos de cansaço e de ferimentos. Sabemos aí das tantas provações que esse guerreiro passou no Torneio do Poder, as tantas situações que o fizeram quase ser eliminado, gente, mas nenhuma foi tão forte quanto o desejo dele de vencer, né? E tenho que reconhecer que esse desejo não é mais uma coisa egocêntrica, que sempre foi muito característico do Goku. Já faz alguns episódios que a ideia de lutar para testar seus limites ficou para trás, né? A partir do momento que o Goku se permite se unir com um até 2, 3 amigos para derrotar o seu adversário. Foram poucas as vezes que isso aconteceu na série, gente, tirando os filmes. Contra Cell, todos encararam no início aquilo como um torneio 1 contra 1. Fora que o Cell era um guerreiro com poderes absorvidos de outros, né? Acho que só mesmo contra o Raditz e o Kid Buu que o Goku aceitou uma luta injusta, estando aí em maior número. Sendo que até nesses casos havia o que se ponderar, dadas as circunstâncias da situação. E fica evidente que o orgulho do Goku em enfrentar sozinho o adversário para saber se ele é capaz de superá-lo ou não é algo que não está sendo mais discutido nesse torneio. Não é algo que se aplica a Jiren, mesmo que no fim das contas a luta acabe sendo mano a mano entre os dois. E Frieza, gente, o Frieza mais uma vez apareceu de surpresa em cena, quebrando aí o ritmo dos acontecimentos. E como das outras vezes, né, também quebrando a cara. O Frieza chegou ao seu clássico estágio de descontrole emocional, onde não importavam mais nem as regras e nem o resultado. Ele apenas quer se vingar de toda a humilhação sofrida nessa reta final e aniquilar os envolvidos nisso. Deve ser frustrante para Frieza ter ao menos mais 2 outros seres no universo que ridicularizaram a sua força. O Toppo humilhou Frieza em todas as oportunidades possíveis. E foi a vez do Jiren fazer o mesmo com o Imperador do Mal. Curiosamente, a frase dita por Frieza ao Jiren foi a mesma que ele disse pro Goku em Namekusei, após receber lá a energia do Saiyajin e tentar atacá-lo pelas costas. É claro que esse descontrole acaba sendo uma faca de 2 gumes, dada a imprevisibilidade de Frieza nesse estado. Nada impede que num simples estalo o Zeno faça com Frieza a mesma coisa que fez com Frost. E é claro, o protagonista desse episódio, ele não tem o poder de um deus nem instinto superior, mas tem uma força de vontade e comprometimento incrível. E por esse motivo, gente, e por muitos outros, ele tem sido chamado de Deus 17 por boa parte dos fãs. Sim, gente, eu tô falando dele, do Android 17. E assim como os Saiyajins, o Android não desistiu e tentou aí por vários meios lutar contra Jiren. Foi inteligente aí, se aproveitando da guarda baixa do Jiren e promoveu uma explosão surpresa, mesmo tomando danos por estar no meio dela. Mas isso resultou, né, num considerável ferimento no Jiren, em alguém que sequer havia sido punido dessa forma contra oponente algum até agora. O 17, gente, também não recuou aí diante de um mano a mano contra o Jiren, quando o Goku e o Vegeta estavam impossibilitados aí devido à exaustão, e onde tudo parecia perdido aí diante do ataque
ataque do Jiren, que poderia resultar na eliminação dos três. Foi onde que o androide mostrou novamente o seu valor. Ciente da diferença de poderes enormes entre ele e o Jiren, e sem poder necessário para revidar aquele ataque, o 17 realizou um dos momentos mais emocionantes da franquia. Ele simplesmente se sacrificou para conter esse ataque e salvar pelo menos o Goku e o Vegeta. O 17, gente, protagonizou um dos momentos mais lindos e emocionantes da franquia. O 17 não hesitou, gente, em perder o seu bem mais precioso, que é a sua vida. O 17 fez jus à sobrevivência do universo, inclusive abrindo mão de seu sonho, para manter viva aí a esperança de que seu universo se consagre vencedor. Um sacrifício por um bem muito maior, né? Trocou a própria vida pela esperança de viver de um universo inteiro. Ironicamente, o 17, gente, nos passou uma importante lição. Desde o tempo do DBZ, o 17 era apontado como um jovem que gostava dessas coisas de humanos. Mesmo sendo um humano artificial, mesmo diante da sua natural frieza e estampada, os androides criados pelo Dr. Gero sempre tiveram uma particularidade humana além do biológico. Os androides artificiais em Dragon Ball nada mais são que uma bela referência aos replicantes de Blade Runner. Seres mais fortes e inteligentes que os seres humanos, com o intuito de servir aos seus superiores humanos. E no caso de Dragon Ball, servirem ao seu criador, o Dr. Gero. Apesar da tentativa falha e apesar da frieza desses personagens, muitas vezes as suas ações não se diferenciavam das ações ditas humanas. Mas o que seria humano nesse caso? Independente do conceito, não há como negar que a sociedade humana acaba tratando como mal os que são considerados por ela como inferiores, mesmo sendo semelhantes a eles. Que por algum motivo apresente alguma condição que os impeça de atingir esse status de normalidade idealizado por essa sociedade. O Vegeta é um forte exemplo dessa rejeição aos androides. Mesmo tendo eles como companheiros num torneio desesperador, o Vegeta tratava eles como meras máquinas. Mesmo num momento de ajuda do 17, onde o Vegeta acaba chamando ele de androide com um certo desprezo e desvalorização por não ser um deles, né? Isso não foi novidade, gente. É só lembrar as várias e várias referências do Vegeta aos androides em Dragon Ball Z. Sempre um sinal de desrespeito à condição humana, mesmo que suprimida aí dos androides. E uma tentativa bem mesquinha, né, de inferiorizá-los. Mesmo que naquele momento eles se mostrassem superior a todos eles. E acredito que foi apenas com o sacrifício de 17 que o Vegeta reconheceu aí, caído e em prantos, ao falar as últimas palavras sobre o herói 4 do Android, que permitiu que ele e o Goku continuassem na arena. Todos esses momentos, pra mim, foram uma crítica a respeito de como é tratada a humanidade do personagem. A resistência de alguns dos seus companheiros, no caso do Vegeta, para no fim o reconhecimento de que um ser artificial, mesmo que biológico, pudesse superar a própria humanidade. Dentro de todos os personagens ali do torneio, o 17 foi o único que realmente fez um sacrifício como um bem maior para a humanidade a qual ele pertence. A não obediência dos androides era uma prova de que eles eram um fracasso como projeto. Ao mesmo tempo, uma prova de alguma humanidade, por menor que fosse. E com o passar do tempo, eles passaram a ter as suas próprias reações emocionais. Android 17 e 18 constituíram suas famílias e estabeleceram seus próprios laços sociais. A prova da humanidade em 17 sempre estiveram em pequenas coisas, como gostar de dirigir, como seu próprio desejo no torneio, inclusive ridicularizado pelo Deus do Universo 11, e coisas maiores, como a própria família que ele construiu, o seu amor incondicional aos animais e a sua profissão, e, é claro, o seu sacrifício final, né? Permitindo aí que o seu universo prosseguisse e sobrevivesse. E numa sociedade, gente, onde os seres humanos se tornaram pessoas aí cada vez mais individualistas e frias, o 17 é exatamente o que os seres humanos deveriam ser em sua essência, né? Ah, mas eu achei forçado, incoerência o 17 bater de frente com o Jiren. Dane-se o destaque que o personagem teve, gente. Qualquer personagem na franquia que tivesse um destaque maior ia ter alguém pra encher o saco sobre isso. O personagem pela primeira vez lutou aí junto com Goku e companhia. Desde a saga de Cell não tínhamos a sua participação na história, pouco sabíamos sobre o seu destino. Foi o típico personagem abandonado na série por necessidades de roteiro. O Dragon Ball Super tentou resgatar todos esses personagens que tiveram seu momento aí de glória na franquia. E eu acredito que o maior merecedor desse destaque foi realmente o Android 17. O 17 se aproveitou da sua energia infinita e da vontade de salvar quem ele ama. E se em situações extremas da vida as pessoas fazem grandes sacrifícios pelos outros, o que há de mais de ver algo assim no anime? Lembrando que o 17 em momento algum conseguiu bater de frente com o Jiren. Em todas as situações, ele sabia como atacar.
o seu ataque furtivo causou mais dano nele do que no próprio Jiren. Em outras situações, as barreiras e os ataques combinados em trios até incomodavam o Jiren, mas que ainda assim não sofria nenhum dano. Então achar que o 17 estava batendo de frente com o Jiren é o mesmo achar que o Kuririn e o Gohan bateram de frente contra a Frieza lá em Namekusei, né? A verdade é que o 17 foi foda e isso é indiscutível. Todas as tentativas de desmerecimento das ações do personagem não fazem o menor sentido, uma vez que em todos os episódios que ele participava, sua ajuda e sua presença eram muito relevantes para a equipe. O 17 em termos de poder tá longe de ser o mais forte, mas as suas estratégias e seu bom conhecimento das suas habilidades e a aplicação delas fez ele sobressair em muitas situações. Gente, agora a maior dúvida que muita gente teve é como que ele pode se explodir se tiraram as bombas dele. Gente, galera, o 17 usou uma técnica de autodestruição baseada na sua energia e não em bombas. Ele não possui mais esse tipo de mecanismo de autodestruição baseado em bombas. Ele apenas comprimiu a sua energia para se chocar contra o ataque do Jiren. E nem foi o ataque do Jiren que o matou. E nem mataria ninguém ali. O máximo que o ataque do Jiren faria seria empurrar todos para fora da arena ou deixar todos gravemente feridos. Ou seja, o 17 literalmente converteu energia para amortecer o ataque do Jiren. Não teve erro nenhum aí. E não tem nada a ver com a bomba. Se fosse assim, o Vegeta também teria uma bomba lá quando lutou contra Buu, o Caos quando se sacrificou lá contra o Nappa, os Saibamens, enfim. E finalmente, gente, tivemos o passado do Jiren revelado. Como vimos, por trás de um ser aí poderoso e frio de poucas palavras, há um ser cheio de cicatrizes, né, que encontrou na força e no poder um meio de seguir em frente. O Jiren literalmente perdeu tudo que ele tinha. Sua família foi devastada por um vilão e desde pequeno o Jiren trabalhou na obtenção da força, amparado pelo seu mestre aí, que o acolheu e posteriormente caiu pro mesmo vilão, que estraçalhou lá a sua infância. Foi na juventude também que o Jiren aprendeu a não confiar mais nas pessoas, já que ele se sentiu traído pelos companheiros aí, que se acovardaram a enfrentar aquele que tornou o Jiren o que ele é hoje. Por uma obsessão aí por vingança e descrença, o Jiren se tornou um ser solitário, convertendo dores, perdas e traições na ganância por mais poder. Como foi dito no episódio, o Jiren aprendeu que não existe valor na confiança e que força era justiça, força era tudo que era necessário, já que é a vitória que dita as regras no jogo da vida e concede tudo o que quer. Não há como não fazer um paralelo com o personagem do Batman, um herói que surgiu pela dor de uma perda. Na verdade, eu acho que tudo quanto é personagem de anime tem um negócio assim, né? Vilão principalmente. Antagonista, anti-herói, Naruto, todos os vilões de Naruto são anti-heróis que vieram da dor da perda. Todos eles. Ambos passaram pelo trauma de assistir os seus pais serem assassinados quando ainda jovens. Não vou falar do Batman, não, essa porra é o Sasuke. Que inferno. E assim como o Batman, parece que o Jiren nunca se recuperou. Numa análise aí freudiana, o trabalho de luto do Jiren nunca se extinguiu, o tornando um ser melancólico. Sua libido só encontrará alívio na vingança. Não é à toa que o Jiren é um membro da Tropa do Orgulho, a lutar contra vilões assim como o Batman. O mal seria o objeto gerador da perda e da sua angústia. Ficou claro, gente, que o Jiren é um personagem carregado dos traumas. Pânico, paranoia, obsessão, estresses pós-traumáticos. A sua obsessão pela força acaba sendo a personificação do seu lado sombrio, né? E uma luta interna entre o ser sociável e aceitável. O Jiren, por fim, aí acaba se parecendo com o mal que ele combate e que o atormentou, não se diferenciando de um vilão, ou na melhor das hipóteses aí, um anti-herói, vai. Afinal, como é dito no episódio, os fracos são obrigados a obedecerem os fortes. Se a força é o que dita as regras do mundo, qual será a posição de Jiren na obtenção de tanto poder? É isso, gente. O episódio foi muito bom e, como sempre, fortaleceu muito a ideia de um guerreiro. Nem sempre a vitória está atrelada a uma mera vitória contra alguém. Às vezes, a vitória está sob nós mesmos. E tanto o 17 quanto o Goku e o Vegeta são verdadeiros vencedores. Pois em nenhum momento, né, gente, eles deixaram se oprimir aí diante do imenso poder do Jiren. O Universo 7, mais uma vez, mostrando seu valor e mostrando por que chegou até o final do Torneio do Poder. Enfim, gente, é isso. Essa foi a minha análise. Deixa o seu like aí pra dar aquela moral, aquele apoio. Deixa aí nos comentários o que você achou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.